Então, primeiro de tudo, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Meetup. Hoje aqui a gente vai receber a Luísa, que vai contar para a gente um pouquinho mais sobre programação matemática na prática. Meu nome é Lucas, eu sou um homem pardo, tenho cabelo e barba pretos e estou usando uma camisa preta com um plano de fundo do roxo do Nubank, com o nome Building Nu. Eu vou ser o host essa noite e quem vai apresentar hoje é a Luísa. Então, Luísa, se você quiser se apresentar para a gente. Boa, obrigada, Lucas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luísa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos compridos. Eu tô usando uma camiseta cinza e brinco verde água. De fundo, eu tenho um fundo falso, mas é uma foto aqui de casa da minha prateleira, então tem algumas coisinhas assim de decoração. Eu vou trazer aqui um tema que é pouco falado em cursos, em assuntos sobre ciência de dados, que é modelos de otimização com programação matemática na prática. Se vocês são têm background de engenharia, já devem ter tido um pouquinho de contato na faculdade ali, engenharia química, produção, mecatrônica, mecânica, mas eu quero trazer aqui uma visão prática, mais prática, sobre o assunto, porque, de certa forma, ela é uma ferramenta bastante poderosa ali para tomada de decisão do nosso negócio. Tá? É, É, vou só dar alguns avisos aqui, pessoal. Primeiro de tudo, eu só queria avisar que essa apresentação vai ser gravada, tá? Então, daqui a umas 2 semanas, mais ou menos, essa apresentação vai estar no YouTube, no nosso canal do Meetup, do Building Nu. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem clicar no botãozinho que tem aqui embaixo de Q&A, e aí vocês escrevem a pergunta lá. Aí vocês podem votar também nas perguntas que são mais importantes, no que vocês acham mais interessantes e que vocês querem a resposta, que a Luísa vai responder também. E de forma geral, acho que é isso. Tudo certo, Luísa? boa. Eu queria agradecer também, primeiramente, aos organizadores dos meetups do Nubank, em especial ao Lucas Farias pelo convite, inclusive. Como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar aqui com vocês minha tela. Eu trouxe aqui uma gravação, tá? Então, o meetup ele vai funcionar, de certa forma, gravado. E eu vou, em paralelo, responder as perguntas no chat. Então, para a gente facilitar esse tira dúvidas, eu vou estar com a gravação, explicando aqui o tema, e no chat eu vou respondendo as dúvidas de vocês, tá? Na gravação, vocês vão ver que eu vou estar com a mesma camiseta, eu juro que ela tá limpa. O mesmo brinco. Só que com o fundo real do quarto aqui, tá? Ela é uma parede branca. Bom, tudo certo então? Podemos começar? Vamos lá, você que manda. Boa. Vou startar aqui, pessoal. Eu quero trazer um pouquinho da minha trajetória profissional, só para vocês entenderem como é que eu caí nesse mundo de otimização. Eu fui desenvolvedora de software no Itaú, para Itaú Corretora. Depois eu fui para a área de negócio como analista de políticas de crédito de veículos, basicamente. Depois eu fui para a indústria como cientista de dados na Suzano. Lá eu reencontrei o ferramental de otimização. E hoje eu volto para o Nubank como Lead Data Scientist para trazer um pouquinho desse conhecimento para o banco também. Ela não é uma carreira linear, como vocês podem ver no gráfico à direita, mas ela acabou convergindo ali para o mundo de ciência de dados. E a minha trajetória acadêmica acaba por complementar a minha trajetória profissional. Eu sou engenheira química de formação. Eu fiz curso de estratégia em finanças enquanto eu era desenvolvedora. Eu tirei CPA 20, que é uma certificação de investimentos da Ambima. Infelizmente ela não vale mais, eu tirei lá em 2016, a minha idade, faz 7 anos. Eu tenho um MBA de tecnologia de software e eu tenho um mestrado em andamento em engenharia da computação. Boa, a nossa agenda hoje vai ser
eu passar um pouquinho aqui dos conceitos básicos de modelos de otimização e programação matemática. Eu vou apresentar um case de crédito parcelado para vocês. Nós vamos modelá-lo juntos aqui como modelo de otimização e analisar os cenários resultantes. E por fim, eu vou trazer, resumindo tudo que a gente discutiu, algumas vantagens de ter modelos de otimização dentro do seu negócio. Bom, modelos de otimização, programação matemática. O que são, o que fazem, o que comem, onde vivem. Modelos de otimização nada mais é do que você pegar um problema da sua área de negócio, transcrever suas regras e objetivos em funções objetivo, variáveis de decisão e restrições. E a programação matemática é uma ferramenta que, de fato, descreve os modelos de otimização. Você consegue descrever as regras de negócio, objetivos representados por equações matemáticas. Luiz, então programação matemática é literalmente programar equações matemáticas? De certa forma. Tem muito da teoria por trás disso que eu estou abstraindo, mas eu estou tentando trazer aqui uma visão prática para vocês do que são esses dois assuntos. O objetivo principal da aplicação dessa metodologia é otimizar as tomadas de decisão, atendendo às regras do negócio. Então, eu não posso sugerir uma tomada de decisão que não seja viável de ser aplicada em algum negócio, mas, ao mesmo tempo, eles melhoram indicadores estratégicos. Então, quando eu falo de otimizar alguma tomada de decisão, eu vou otimizar na direção da redução de algum custo, na direção de uma melhoria de atendimento, de qualidade de atendimento, enfim, meio que direcionando ali o seu negócio e tirando o máximo possível das suas tomadas de decisão. Na trajetória de Analytics, modelos de otimização se encaixam na análise prescritiva. Eu dividi aqui em 4, na verdade a trajetória de Analytics é dividida em 4 fases. A primeira é a descritiva, que são KPIs, dashboards que explicam o que aconteceu. Na análise diagnóstica, a gente tem a identificação das causas, alavancas, a gente aplica métodos estatísticos para identificar as alavancas de um aumento de algum indicador ou a queda de um outro. Na análise preditiva, eu tenho o que vai acontecer no meu negócio, eu vou colocar aqui modelos preditivos, como Machine Learning, para prever um estado do meu negócio no futuro. E, juntando tudo isso, contando tudo isso como um input, eu tenho a análise prescritiva, o que deve ser feito. O modelo de otimização utiliza tudo que eu falei aqui anteriormente como input para sugerir ações, tomadas de decisão no nosso negócio e de forma otimizada. As etapas de um modelo de otimização incluem identificar o problema a ser otimizado. Ele se baseia nos nossos principais KPIs, principais indicadores estratégicos das áreas, e que acabam indo para a nossa função objetivo. Como eu falei, redução de custo, melhoria de qualidade de atendimento, redução de lead time na logística e por aí vai. Identificado o problema, eu sigo para as variáveis de decisões e restrições. As variáveis de decisão elas são baseadas nas minhas tomadas de decisão. Então, se eu aprovo ou recuso aquele cliente, quando que eu vou enviar tal produto X para a fábrica Y, que vem de uma fazenda X, qual centro de distribuição eu vou abastecer, dado que eu tenho um limite mínimo de estoque, eu preciso mandar produtos para lá, de onde vem, com o intuito de redução de custos e por aí vai. E as regras de negócio são as minhas restrições. Regras de negócio são, por exemplo, eu vou delimitar ali um mínimo e um máximo de demanda daquele cliente, eu vou delimitar um mínimo de estoque daquele centro de distribuição. Eu vou ter, quando eu produzo algum produto X, eu tenho um mínimo de produção, eu tenho restrições de risco também, seja investimentos da carteira de investimento, seja de crédito, tudo isso entra nas minhas restrições. Logo em seguida, eu construo o modelo matemático ou o algoritmo que eu quero para resolver esse problema de otimização.
Modelos matemáticos é o que eu vou puxar um pouquinho para a gente aqui, porque eu vou falar de programação matemática, mas programação linear, linear missa inteira, não linear, missa inteira não linear, a gente descrevendo as regras de negócio como equações matemáticas e resolvendo elas aplicando, usando ali algum solver matemático. E aí a gente tem para alguns problemas mais complexos, onde a gente não consegue também garantir a qualidade da solução, os algoritmos heurísticos. Eu posso montar meus próprios algoritmos com melhoria, com heurísticas construtivas de melhoria, busca local. Os mais famosos são algoritmos genéticos e simulated annealing, e tentable search, por aí vai, N outras heurísticas. Por fim, a gente analisa os cenários e refina os nossos resultados. A gente pode fazer mais de um cenário, não necessariamente depender de um único aqui para tomar a decisão, e analisar os trade-offs entre eles. Eu analiso a qualidade de cada uma das soluções, verificando também se ela é uma solução válida para o meu negócio, se ela vai, de fato, conseguir ser aplicada no meu negócio, obedecendo todas essas regras. E eu tenho, por fim, os ajustes das variáveis e restrições, caso eu precise fazer algum ajuste por não ter uma solução viável identificada pelo modelo de otimização. Legal. Agora a gente vai definir aqui, eu vou introduzir um pouquinho do nosso case de crédito parcelado. Este case é um case fictício, ele foi criado especialmente para fins didáticos, para eu ensiná-los a fazer um modelo do zero ao fim. Tá? Eu escolhi o tema de crédito de financiamento de veículos parcelado. Então, como que acontece aqui? O cliente vai numa concessionária, ele demonstra interesse por adquirir um veículo via financiamento. O operador da concessionária envia uma proposta de crédito de acordo com as variáveis operacionais que aquele cliente está pedindo, então quanto de entrada, quanto de parcela, que ele quer, como que ele quer pagar o veículo. E o banco passa essa proposta de crédito em um motor de crédito, que vai devolver para a concessionária caso essa proposta tenha sido aprovada ou recusada. Esse motor de crédito, ele passa por regras definidas dentro de uma política de crédito. Eu peguei aqui uma política de entrada mínima, bem simples. Eu tenho dimensões aqui de risco de cliente, parcelas e entradas. Então, aqui na nossa coluna nós temos o risco. Aqui, desculpa, nas nossas linhas nós temos o risco. Aqui nas nossas colunas a gente tem as parcelas. E em cada casela da tabela aqui, eu tenho quanto de entrada mínima eu preciso ter naquela proposta para que ela seja aprovada. Esse risco de cliente ele pode ser um modelo de concessão, de crédito, um modelo de behavior, de outros produtos, tudo junto misturado, mas é um modelo de risco que eu tenho aqui quebrado em faixas de risco para identificar o meu cliente. Esse é uma informação intrínseca do cliente e aqui entrada e parcela é uma informação operacional dele. Aqui na direita tem uma tabela com algumas propostas e eu vou explicar por que elas foram aprovadas ou recusadas. A primeira aqui, do risco de cliente A, ela pediu 48 parcelas e deu uma entrada de veículo de 38% do valor do veículo. Aqui na tabelinha da esquerda, para esse cliente e para essa parcela, eu preciso apenas de 10% de entrada para que a proposta seja aprovada. Então, ela foi aprovada. 38% está aprovada. A de baixo, do risco de cliente B, pediu 60 parcelas com entrada de 10% do valor do veículo. Essa casela aqui, ela precisa de 20% para ser aprovada, 20% de entrada. Como ele deu 10%, ele foi recusado. E por aí vai. Dependendo do cenário econômico, dependendo da estratégia da instituição financeira, essa política ela não vai ser 100% fixa, ela vai ser mutável.
E para que a gente altere uma política, a gente precisa fazer estudos de política de crédito. O principal objetivo de um estudo de política de crédito é maximizar um valor aprovado sujeito ao limite de risco do banco, ao apetite de risco, à inadimplência máxima que a inadimplência potencial máxima do meu público aprovado pode ter. Eu simplifiquei aqui o maximizar valor aprovado, mas a gente pode substituir aqui por qualquer outro indicador de rentabilidade que for pertinente para cada área de negócio. E simplificando também o limite de risco do banco, aqui vai ser uma porcentagem X de inadimplência potencial máxima. Então, esses estudos de política de crédito, eles seguem um fluxo padrão. A gente tem uma política baseline, que eventualmente está apresentando uma baixa aprovação ou uma alta inadimplência. A gente faz uma simulação inicial dessa política baseline. A gente segue para análise desses cenários. Essa simulação é feita normalmente com um histórico de propostas ali, pode ser 6 meses, 3 meses, enfim, o que tiver volume suficiente de dados para que a gente consiga analisar uma foto do cenário atual. Essa análise é feita com as caselas, a gente quebra em caselas ali no Excel. Então, a gente coloca nas linhas o risco, as parcelas, nas colunas, vê cada casela, a inadimplência de cada uma, identifica mudanças potenciais na política, que eventualmente tem uma casela com uma inadimplência muito baixa que eu possa abrir, anteriormente estava fechada, ou uma casela com uma inadimplência alta que está apresentando alta inadimplência hoje, precisa ser fechada. E aí a gente faz essa alteração na política e uma nova simulação. Esse cenário se repete N vezes até que uma nova política suficientemente boa seja aprovada e inserida no nosso motor de crédito. Mas o que é suficientemente boa, né? A gente tem um limite aqui, um tempo limite para que a gente consiga gerar uma proposta de nova política e a gente faz o melhor possível para isso. Mas e se eu disser que a gente consegue obter a melhor política possível de forma automática? E a gente vai fazer isso juntos com o nosso modelo de otimização. A gente vai modelar agora juntos o modelo de otimização. Eu vou seguir o passo a passo que eu comentei anteriormente, as 4 etapas do modelo. E, bom, eu já identifiquei anteriormente o nosso problema a ser otimizado. A gente vai fazer uma política de crédito otimizada, então eu quero maximizar o valor aprovado sujeito ao limite de risco do banco. Para isso, eu já sei que eu preciso de informações das minhas propostas, montante de cada uma solicitado para financiamento e a inadimplência potencial de cada uma delas com base nos clientes. Essa inadimplência ela pode ser uma análise de Bacen, uma análise da própria carteira de risco da instituição financeira, ela pode ser uma inferência de negados de um público que nunca entrou na minha carteira antes e eu preciso imaginar o quanto que ele pode dar de inadimplência e por aí vai. E eu tenho a informação do banco também, que é o meu limite de risco. A gente coloca essas informações identificadas dentro de uma caixinha que eu chamo de parâmetros. Esses vão ser os meus parâmetros do modelo. Eu quebro ainda em outras 3 caixinhas os conjuntos, as variáveis de decisão e as funções objetivo e principais restrições. Nos conjuntos, eu vou ter as dimensões da minha política. Eu vou ter o risco do cliente, eu vou ter as faixas de entrada e eu vou ter as faixas de parcela. Eu discretizei aqui para a gente diminuir o nosso universo de soluções viáveis, mas isso aqui poderia ser o quanto vocês precisam para quebrar a decisão conforme desejado. Hoje a decisão está sendo feita dessa forma no nosso modelo fictício, no nosso cenário fictício,
que é quando o cliente risco A, na faixa de entrada de 30 a 40, dá 38 a 40, 37 a 48 de parcela, aí essa decisão é aprovada ou recusada. Decisões aprovadas ou recusadas, sim ou não. Eu preciso criar uma variável de decisão binária. Então, a minha decisão aqui é se eu fecho essa casela, essa política, ou abro. Então, fechado ou aberto. Se a política for fechada, essa variável binária vai assumir 0. Se a política estiver aberta para aquela casela, ela vai assumir 1. Eu coloquei aqui os índices, então a minha política ela vai ser para cada uma dessas caselas, para cada uma das combinações dos meus conjuntos de risco, do grupo de risco, de parcelas e de entrada. Então, eu vou ter aqui 125 variáveis. 5, 5, 5, 125. Beleza? E aí, para construir a função objetivo, por questões didáticas aqui também, eu construí uma variável auxiliar. E essa variável auxiliar ela vai ser contínua. E que vai ser o valor da variável binária de política, se aquela combinação GPE está aberta ou fechada, vezes o valor da soma de montante proposta para aquela combinação GPE. Então, caso a minha política esteja aberta, esse montante aprovado vai assumir o montante das propostas dessa combinação, se não, vai assumir 0. E aí a minha função objetivo eu escrevo aqui sendo a soma de todas as variáveis de montante aprovado aqui em GPE e maximizo essa soma, tá? Simples, como literalmente o que a gente escreveu aqui, maximizar o valor aprovado, eu simplesmente trouxe para cá. Agora a gente precisa construir a soma, a restrição de limite de risco do banco. E o que vai ser a restrição de limite do banco? Basicamente, a inadimplência potencial do meu montante aprovado não pode ultrapassar o limite estabelecido X pelo banco ou pela área, ou enfim, pelo que vocês querem estudar. Inadimplência do montante potencial aprovado. Eu vou escrever aqui como a soma do montante aprovado vezes a inadimplência daquela combinação GPE, dividido pela soma de todas as variáveis de montante aprovado. Se a gente escrever dessa forma, a gente tem um problema. A gente torna o modelo não linear. Isso traz algumas complexidades a mais para o problema que a gente eventualmente tenta evitar, porque aí a gente precisa de métodos mais complexos, numéricos mais complexos, para conseguir resolver um problema não linear. Então tem uma máxima, assim, de quando a gente pensa em modelar problemas de otimização se a gente consegue linearizar o problema, a gente lineariza. E aí, linearizando essa restrição, eu jogo a soma do montante de aprovado que estava embaixo, dividindo a outra variável, para o lado direito dela. Então, eu não posso dividir uma variável por outra variável, senão eu acabo tornando meu problema não linear. Beleza? A gente vai começar com esse modelo aqui. Aqui ele está descrito bonitinho, o nome da política a variável de política tem o nome de política, a variável de valor aprovado tem o nome de valor aprovado, mas é interessante que a gente defina o modelo matemático escrito de forma rigorosa ali, com notação matemática, para que outras pessoas também consigam entender e consigam replicar o que a gente está construindo aqui. E aí a gente tem isso aqui. Não se assustem, eu vou só mostrar aqui para vocês rapidinho. Mas basicamente o que a gente tem de diferente é eu construí aqui as nossas variáveis com letras, né? Então, x é nossa variável binária, o v é a nossa variável auxiliar de valor aprovado, e coloquei aqui os índices escritos de forma rigorosamente matemática. O que é importante aqui é esse termo aqui. Eu estou construindo essa restrição para cada grupo de risco no meu conjunto de grupos de risco, para
parcela dentro do meu conjunto de parcelas e para cada entrada dentro do meu conjunto de entradas. Então, isso aqui eu estou dizendo que eu vou construir 125 restrições, uma para cada variável de valor aprovado, de variável auxiliar de valor aprovado. E a minha restrição de risco é uma só. Essa restrição aqui embaixo, ela vai somar. Então, para cada combinação aqui, ela vai somar essa multiplicação de valor aprovado vezes a minha inadimplência. E aqui eu vou ter o menor ou igual ao limite de risco vezes a soma do valor aprovado total, né? Então, aqui vai ser a soma das minhas variáveis também. Para toda a combinação, então, uma só escrita. O valor aprovado precisa ser maior que zero, maior ou igual a zero. E a minha variável binária está no conjunto de 0 ou 1 aqui. Legal, a gente construiu juntos um modelo de programação inteira mista. Tá? Por que inteira mista? A gente tem uma variável binária aqui, que é a nossa decisão da política, 0 ou 1. 0 ou 1 é uma variável, de certa forma, inteira, binária inteira. Então, é um modelo de inteiro misto aqui. E por que linear? A gente tem relações lineares entre as nossas variáveis. Não tem nenhuma variável multiplicando outra ou uma dividindo outra aqui. É só por multiplicações entre parâmetros aqui. Então, é uma relação linear também entre variáveis. Boa. Nesse slide aqui, eu tenho um fluxograma, um conjunto de elementos do meu modelo de otimização. Os principais elementos, que são os meus inputs, as minhas principais restrições, o modelo que vai resolver o problema de otimização e o meu output, que é, de fato, a política de crédito. Quais as caselas que serão abertas ou fechadas para cada combinação de grupo de risco, parcela e entrada. No meu input, eu vou ter uma média de 6 meses de propostas ali, com informações da proposta e a inadimplência potencial, sumarizadas para cada combinação de grupo de risco, parcela e entrada. Então, basicamente, uma tabelinha com 125 linhas. E a informação de limite de risco do banco, que aí vai ser uma informação só, uma porcentagem única que eu vou assumir aqui para limitar minha inadimplência potencial do público aprovado. Eu destaquei aqui o nosso modelo de risco, que faz parte do nosso grupo de risco, ABCDE. O modelo de risco ele pode ser um modelo preditivo de classificação do cliente. E esse modelo preditivo, como é que funciona? O modelo de classificação ele vai dar ali uma probabilidade daquele cliente ser um não pagador. E a gente consegue dividir essas probabilidades do nosso público de interesse em grupos homogêneos e estáveis ao longo do tempo. Quanto maior o poder do modelo preditivo de discriminar o pagador do não pagador, mais estáveis são os meus grupos homogêneos, né? Então, o que é ser um grupo estável? Ao longo do tempo, a inadimplência daquele grupo é estável e não cruza com outro grupo de maior ou menor risco. Tá? Então, imagina, o grupo A, ele é o meu menor risco, o meu melhor público. E ele não pode, se em algum momento ele cruzar, ficar com uma inadimplência maior que o grupo de risco B, eu vou acabar tomando uma decisão errada aqui na minha política, porque eu estou assumindo na minha política que o grupo A é o grupo de menor risco. Beleza? Nas restrições, eu coloquei aqui a nossa inadimplência aprovada, precisa ser menor ou igual ao limite de risco. E uma em vermelhinho, que a gente não discutiu até agora, mas a gente vai ver ao analisar os nossos cenários quando a gente construir o código juntos. A política para casela de maior risco operacional precisa ser igual ou mais fechada do que a de menor risco. Imagina que um cliente fornece 30% de entrada e o outro fornece 10% de entrada.
Até por questões de garantia ali do veículo, o de 30% de entrada oferece um menor risco operacional do que o que dá apenas 10% de entrada. Então, a política do cliente de 10% de entrada, caso a de 30% de entrada esteja fechada, também precisa ficar fechada. Ele não pode abrir a de 10 enquanto a de 30 estiver fechada. Para o mesmo grupo de risco e para a mesma parcela, obviamente, tá? Para as mesmas dimensões ali. Mas é basicamente isso que essa restrição vem falar. E o nosso modelo de otimização. Para construir o nosso modelo de otimização, a gente pode usar qualquer linguagem que a gente quiser. A gente pode usar C Sharp, pode usar Java, Python, OPL, que é específico ali de algumas ferramentas de otimização. E, por exemplo, bibliotecas em Python também. Python, que é um pouco mais conhecida no mundo de ciência de dados, a gente tem o Pyomo, que é uma biblioteca versátil. Ela aceita todos os solvers. Os solvers são os que vão ter os métodos numéricos necessários para resolver o problema, tá, gente? Por exemplo, a Pyomo é uma biblioteca para escrever o modelo e o solver tem os métodos para resolver esse problema, tá? E tem o GrobPy também. O Grob é de um solver comercial, ele tem uma biblioteca específica que resolve algumas questões de performance por causa da linguagem Python que é interpretada e não é compilada como um Java, por exemplo. Solvers, a gente tem os gratuitos CBC, GLPK, e tem os comerciais Gurobi e Ciplex. Eventualmente a gente consegue usar um solver gratuito para resolver nosso problema, só que se ele for muito complexo, muito grande, talvez um solver comercial seja necessário para que a gente atinja uma melhor performance na resolução desse problema. Esses solvers têm os métodos numéricos, como eu comentei, simplex, branch and bound. Eu não vou entrar em detalhes, eu citei aqui caso vocês queiram procurar e não conheçam. Normalmente na faculdade a gente precisa resolver esses métodos numéricos na mão, eu não vou fazer isso com vocês. Mas é isso. É, a gente, a gente, a gente vai construir juntos agora o nosso modelo e a gente vai chegar no ponto de escrever as equações e aplicar o solver ali, analisando os resultados os outputs que ele nos fornecer. Legal? Beleza. Eu vou agora abrir o notebook. Aê, finalmente chegamos na parte onde vamos programar. Eu criei esse notebook aqui para vocês, depois eu vou disponibilizar ele online, mas basicamente o que eu faço aqui? Eu vou usar a biblioteca do Pyomo, o ambiente do Pyomo, para construir nosso modelo de otimização. Importei aqui algumas básicas como pandas, matplotlib e aqui apenas para expor algumas imagens também nele. Vamos explorar os nossos dados. Eu tinha comentado com vocês que os nossos dados eram uma agregação de valor proposta e inadimplência para as nossas dimensões da política, né? Então, 5 colunas aqui, 3 dimensões, dois parâmetros e 125 linhas no total, beleza? Eu fiz uma pequena análise exploratória aqui também desses dados. A gente consegue ver, por exemplo, que o risco, a inadimplência ponderada, né, cresce ao longo do nosso grupo de risco, ela tende a crescer. Então, vai de A a E, sendo A o grupo de menor risco e o E de maior risco. Para a parcela, a mesma coisa, quanto mais eu aumento a minha quantidade de parcelas, maior é o meu risco. Tem quase uma inflexão aqui, mas ainda assim a tendência é aumentar ao longo do aumento da parcela. E finalmente, a entrada. Para a entrada, acontece o contrário. Quanto maior a entrada, menor o meu risco. Aqui eu tenho 10% de entrada, aqui eu tenho 50%. Então, ele acaba decrescendo conforme a entrada aumenta. E aí, o valor de inadimplência do meu público total e o montante total desse público, né? Então, supondo aqui que seja uma média de 6 meses, eu tenho um montante de propostas aqui perto de 4 milhões, e uma inadimplência ponderada de 11,2%.
Caso meu apetite de risco fosse 12%, esse público estaria todo aprovado. Eu estaria com uma porcentagem de aprovação 100% aqui e estaria ali, meu montante total estaria alcançando 4 milhões. Como não é, ou a gente vai mostrar que não é, a gente precisa criar uma política otimizada para maximizar o potencial aprovado aqui, o montante aprovado, atendendo o limite de risco que a gente define no modelo. Beleza? Próximo passo, a gente vai falar dos nossos conjuntos. Lembra que a gente definiu 3 conjuntos, né? O grupo de risco, parcelas e entrada. O grupo de riscos, eu peguei o unique aqui dos meus grupos de risco dentro da base de dados, parcelas também e entrada também. Já discretizadas, tá? Isso aqui é uma simplificação, mas aqui é de 1 a 12, 13 a 24, 25 a 36, por aí vai. Aqui é 50% ou mais de entrada, 40 a 49%, 30 a 39, por aí vai. Só simplifiquei a anotação. E vejam que aqui ele já está ordenado conforme a minha ordenação de risco, tá? Então, aqui é o menor risco, A até o maior risco, E, menor até o maior, 12 a 60, e menor risco ao maior, 50% de entrada a 10% de entrada. Eu vou mostrar, a gente vai, quando a gente entrar em detalhes ali da restrição de risco operacional, eu vou mostrar como é importante a gente manter essa ordenação nos nossos índices, tá? Mas, basicamente, a princípio, confie em mim. Vamos manter essa ordenação. Aqui vai ser o índice 1 de parcela, aqui vai ser o índice 1 de entrada e aqui vai ser o índice 1 de grupo de risco. Montei aqui. Vou só mostrar para vocês no detalhe o que eu fiz aqui. Basicamente, eu peguei essas listas, né, de grupo de risco, parcelas e entradas, são arrays, na verdade, de A a E, 12 a 60, 50 a 10. Eu criei uma lista de índices que foi de 1 até o range desses arrays. Então, a lista do grupo de risco é de 1 a 5, lista de parcelas 1 a 5, lista de entradas 1 a 5. E fiz um depara, porque a gente vai usar esses índices aqui no nosso modelo, mas a gente precisa saber um depara também do que cada um significa. Qual que é o meu grupo A, qual que é o meu grupo E, qual que é a minha parcela 36 e por aí vai. Aí eu criei esses dicionários aqui, o depara do grupo de risco, A começa no índice 1, depara de parcelas 12 começa no índice 1, e depara de entrada 50 começa no índice 1. Por fim, eu fiz uma combinação, eu criei todas as combinações possíveis dos índices de grupo de risco, parcelas e entrada e coloquei num dicionário. A gente vai usar esse dicionário aqui para iterar e montar as nossas restrições e variáveis. Esse é o, vamos dizer assim, o conjunto das minhas restrições e variáveis, tá? E aí, aqui, só mostrando para vocês, tem todas as combinações possíveis. Ele é hash, né? Então ele não está ordenado, mas quando eu tiro aqui, dá para ver uma ordenação. Tá? Aí dá para ver que ele vai passar por todos eles. Beleza. Dado isso, a gente agora pode montar os dicionários dos nossos parâmetros, valor proposta e inadimplência. O que eu fiz aqui foi basicamente rodar para todas as combinações de grupo de risco, entrada e parcelas. E eu associei, eu puxei o valor do meu dataset aqui, fiz um lock para cada grupo de risco, entrada e parcela que eu estou iterando aqui. E eu coloquei como índice do meu, do meu parâmetro os índices de grupo de risco, parcela e entrada. Vou mostrar para vocês jeitinho ele aberto só para ter uma clareza. O que acontece aqui? Eu estou basicamente pegando o valor do data frame lá anteriormente, dataset, e estou colocando dentro de um dicionário
com índices. Lembra que eu falei que eu ia usar esse grupo aqui, esse conjunto, para iterar nas nossas variáveis restrições? Então, assim que eu iterar em cima dele, ele vai pegar essa chave aqui, vai jogar aqui no meu parâmetro e o dicionário vai retornar o parâmetro de valor, valor solicitado das propostas, ou o valor da inadimplência daquela combinação. Tá? Super simples, só estou criando aqui algo para que seja mais fácil iterar. A minha inadimplência ela é bastante quebrada, tá? Eu criei esses dados apenas para vocês, eles são todos fictícios. E aí reforçando também, né, esse case todo é fictício. Então acabou vindo bem quebrado e eu vou manter ele quebrado porque isso não vai afetar a nossa decisão lá na frente. Mas poderia ser arredondado aqui em 3 casas ou por aí vai, tá? Eu vou iniciar aqui com um parâmetro de limite de risco de 3%. A gente vai analisar o modelo com esse limite e aí a gente vai depois fazer um estudo mudando esse parâmetro também. Então, limite de risco 3%. Vamos ver como é que o meu modelo, como é que ele se comporta. Nesse ponto aqui, eu estou instanciando o meu modelo. Isso aqui é da biblioteca do Paiomo. Tá? É um concrete model, porque eu já vou colocar os valores aqui, ele não é algo abstrato, eu já quero o resultado do meu modelo. E aqui eu crio os meus conjuntos. Eu uso o comando set do Paiomo. Initialize, e eu coloco aqui a lista dos índices de grupo de risco, parcelas e entrada. Beleza, eu estou colocando tudo isso dentro do meu modelo, tá? Então são atributos aqui do meu modelo. E aí eu preciso criar a minha variável de decisão da política de crédito. Como que eu faço isso no Paiomo? Eu uso o comando var. Eu coloco quais são os índices da minha variável aqui, de acordo com os conjuntos que eu criei anteriormente. Então, eu tenho aqui o grupo de risco, o conjunto de parcelas e o conjunto de entradas. Eu determino aqui qual que é o tipo da minha variável. Eu estou falando para o modelo, olha, isso aqui é uma variável binária. E chamo aqui ela de política, tá? Então, ele vai armazenar ela como uma variável chamada política. Aqui também eu deixo model.política, já sei que é a minha variável de política. Tudo certinho. E eu vou criar aqui uma variável auxiliar de valor aprovado. Ela é uma, uma contínua não negativa, tá? Da mesma forma que eu criei aqui a variável de política, eu vou criar aqui valor aprovado. Eu determino o set de grupo de risco, set parcela, set entrada como os meus índices. Ela é não negativa do conjunto dos reais. E aqui eu determino os meus bounds. O que são os bounds da variável? Quais os valores mínimos e máximos mínimo e máximo que ela pode assumir? E por que que é sempre interessante definir um bound e não deixar aqui, por exemplo, 0 a infinito? A gente consegue deixar nosso modelo mais justo e acelerar um pouco a busca dentro do universo de soluções viável, tá? E, bom, para definir os bounds, eu defini uma funçãozinha aqui que vai variar com GPE, né? Grupo de risco, parcela entrada, enfim. Ele vai retornar aqui que o valor com base no GPE o limite mínimo vai ser 0 e o máximo
vai ser exatamente o montante total solicitado para aquela combinação de GPE lá dos meus parâmetros, tá? Esse é meu parâmetro de valor solicitado. Então, ele não pode passar do que eu já determinei do meu público total ali como máximo. Beleza, chamei aqui a variável de valor aprovado. Perfeito. Vamos só rodar aqui. Aí, agora a gente vai para a construção da variável de valor aprovado. Lembra que a gente precisa falar que ela tem uma relação ali com a nossa variável de decisão binária, né? Eu crio inicialmente uma constraint list aqui do Pyomon. Eu estou definindo o valor aprovado aqui. E itero em cima daquele meu conjunto que tem todas as combinações de GPE aqui. Então, para cada combinação de GPE, eu vou adicionar à minha constraint list uma restrição que vai ser o valor aprovado para aquela combinação GPE é igual à minha política para aquela combinação GPE vezes o parâmetro do valor solicitado para aquela combinação GPE. Então, igualzinho como a gente definiu ali na restrição, lembra? Valor aprovado igual a política vezes o valor da proposta. É exatamente isso que eu estou definindo aqui. E daí a gente constrói a nossa restrição de limite de risco, que vai ser o limite máximo de risco do valor aprovado da minha política. Esse aqui, ela está um pouquinho diferente do que a gente escreveu, mas eu vou explicar o porquê. Lembra que a gente tinha uma parte na esquerda e uma parte na direita da minha equação, né? O meu limite de risco ele tem que ser maior ou igual ao que estava aprovado na minha política, ou a inadimplência da minha política tem que ser menor ou igual ao meu limite de risco. Eu simplesmente joguei tudo para o mesmo lado e iterei a soma aqui para cada combinação do meu conjunto GPE. Tá? Isso aqui é uma soma, é um, é um método que soma variáveis, tá? Esse quick sum, ele não é um sum simples, não somaria as variáveis do meu modelo. Então eu preciso usar o quick sum. E, e aí jogando tudo para a esquerda, aqui eu coloquei o maior ou igual a zero aqui. Esse aqui fica com valor negativo, né? Dado que ele mudou de lado. E tudo multiplica aqui o meu valor aprovado. Confie em mim, isso funciona, tá? É só um truque matemático que a gente faz, às vezes, para ficar mais simples de escrever também. Beleza. Eu vou passar isso aqui porque a gente vai analisar antes o cenário resultante desse modelo que a gente definiu. E eu vou direto para a função objetivo. Aqui eu já coloquei direto esse sum do meu valor aprovado para toda a combinação de GPE. Ele funciona aqui porque eu estou colocando direto dentro do objetivo, essa expression dentro do objetivo. Eu estou falando para ele maximizar essa equação aqui. Então, eu vou querer, ele vai buscar ali no mundo das minhas soluções algo que maximize esse objetivo. Então, ele vai tentar fechar ou abrir as caselas de forma que ele consiga maximizar esse objetivo dele. E finalmente eu escolho aqui meu solver. O meu solver, ele é o GLPK. O GLPK é um solver gratuito e ele serve para resolução de problemas
lineares, inteiros mistos, etc. E que são... Aqui, trouxe para vocês aqui. E que não são tão grandes a ponto de precisar de um solver comercial para resolução, tá? Ele tem essa página aqui. Vocês podem entender um pouco mais como instalar e tudo aqui dentro, até de onde vem o solver, o que ele faz, o que ele come. Eu recomendo este para resolução de problemas mais simples, tá? O nosso problema é simples, até 125 dimensões, variáveis de decisão. Então ele vai resolver na hora ali, como eu vou mostrar agora. Já resolveu. Então, aqui eu já tenho o resultado da minha política, tá? Você vê que não demorou nem um segundo para rodar com 125 variáveis. Se a gente fosse fazer isso na mão, 125 variáveis é pouco, né? Se for pensar. Se a gente fosse fazer na mão de qualquer forma, eu acho que demoraria umas 3 horas, 4 horas para resolver isso no Excel. Não sei. Ainda assim, acho um pouco difícil encontrar o ótimo, mas de qualquer forma, ele consegue achar aqui em menos de um segundo a solução ótima. Eu vou extrair a solução daqui das variáveis de decisão. Aqui tá um pouco confuso, mas eu vou explicar por cima o que eu fiz. Para cada grupo de risco e para cada parcela, eu estou falando qual é a minha entrada mínima. Então, grupo de risco A, 12 parcelas 10%, 24, 10%, 36, 10%, 48, 20%, 60, 10%. Aqui já está estranho. Não consigo fazer essa política, porque 60 está mais aberto do que 48. Vamos para o próximo. Para o grupo de risco B, parcela 12, entrada mínima 10, 24, 40. 36 já foi para 20. Como assim? Tá com 40 no 24, como é que eu deixei 20 no 36 e 48? Também tá meio estranho. Para essa política aprovada, lembra que eu comentei que o meu grupo total tinha lá 11,2% de inadimplência, né? Meu público final aprovado atingiu 3%, com uma aprovação ali de 46,7%. Quase 1,8 milhões aqui de valor aprovado final. E essa é a minha política final. Ó, eu coloquei nas caselinhas, né? E já destaquei aqui o nosso problema. Lembra daquela restrição de risco operacional? A gente precisa construí-la juntos. Porque eu não consigo aplicar essa política no meu negócio. Eu preciso que essas caselas sejam mais iguais ou mais fechadas do que caselas de menor risco. Então, aqui no mínimo 40%, aqui no mínimo, na verdade, eu nem operaria, né? Porque aqui não está operando, aqui também não está operando, estaria tudo fechado aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou resetar meu kernel, tá? Vou limpar tudo para que não haja interferência. Vou rodar um pouco lá do começo, até chegar nas minhas restrições. Beleza, aqui eu vou instanciar o modelo, variável de valor aprovado, restrição da variável de valor aprovado continua, restrição de limite de risco continua. E aqui a gente chegou nas nossas restrições de risco operacionais. Lembra da nossa ordenação dos conjuntos das variáveis, né? Eu comentei que o índice 1 seria o índice de menor risco ali dentro dos nossos conjuntos. Eu preciso manter isso, porque eu vou usar essa brincadeira de índice mais 1, índice menos 1 para construir minha restrição de risco operacional. Como que eu faço isso? Imagina aqui uma política para risco A, entrada a 20%. As minhas parcelas aqui, eu tenho
eu tenho que a política com 20% está aberta para parcela 12, 24, 36. Só que para 48 já está fechada. Eu não aceito mais 20%, eu teria que aceitar no mínimo 30 ou acima. Para 60 também está fechada. Isso é o que a gente quer. Isso aqui embaixo é o que a gente não quer. Então, eu tô com a política dessas fechada, né, para 36, então eu preciso de pelo menos 30% aqui ou mais. Eu não sei o resto, mas para essa casela específica, 20% está fechada. Aqui em 48 está aberto, então eu aceito 20% dentro de 48. Isso não funciona, não tá legal. Como que a gente resolve isso? Aí vai bastante de lógica. Eu gosto bastante de lógica, tá, gente? Eu, desde pequena, assim. E acho que isso foi um dos motivos do porquê eu gostei tanto da área de otimização. Mas é uma lógica matemática aqui. Vamos lembrar daquela frase, né? Eu preciso que uma política de menor risco operacional seja mais aberta ou igual à de maior risco, ou inverso, né? Eu preciso que uma política de maior risco operacional tenha uma política mais fechada ou igual à de menor risco operacional. Maior risco operacional do que a de menor risco operacional. A política, aí eu uso as variáveis que eu tenho. Minha variável de política, a variável binária de política. A de maior risco operacional vai ser um índice a mais do que a variável de menor risco operacional. Então, G mais 1 tem que ser menor ou igual a G, por exemplo. Ou G tem que ser menor ou igual a G menos 1. Então, a gente já meio que vai tentando ali construir as novas restrições que a gente precisa para que isso seja válido no nosso universo de soluções viáveis e isso seja inválido, né? Então, quando eu construo dessa forma, eu estou falando o seguinte, ó, aqui em 12 eu tô fazendo 20% com risco A. Aqui em 24 eu estou fazendo, aqui em 36 eu não estou fazendo. Aqui em 48, que é, por exemplo, a parcela P menor ou igual à política de P menos 1. Não está válido, tá vendo? Para essa equação aqui é falso. Então, aqui não ia ocorrer no meu modelo, essa solução aqui não ia aparecer como viável no meu modelo, não ia aparecer como factível no meu modelo de otimização, caso essa restrição aqui estivesse ativa nele. Tá? Para isso, eu acabei construindo aqui mais 300 restrições. Parece muito, mas não vai afetar muito ali nossa solução, tá? A gente vai ver que ele vai resolver rapidinho também. Mas, por exemplo, eu preciso fazer para todos os Gs, para todos os grupos de risco, eu preciso fazer para todos os grupos de parcela, as faixas de parcelas, e para todas as faixas de entrada também. Dessa forma, eu vou ter 4, né? Porque dado que eu preciso que G seja maior que 1 aqui para não, porque não existe índice zero da minha política. Vou ter 4 restrições de cada um para cada combinação aqui também. Isso dá 300 restrições. Como que eu escrevo isso? Então, por exemplo, eu chamei aqui de política fechada grupo risco. Poderia ser política risco operacional, grupo risco, risco operacional, parcelas, o que vocês precisarem, como vocês quiserem definir aqui o seu conjunto de restrições, tá? Eu crio uma lista de restrições, eu itero sobre todas as minhas combinações em cima de GPE, eu filtro aqui, eu falo, tá, você vai criar uma restrição apenas se G for maior do que 1, como a gente escreveu aqui. E aqui eu faço a adição da minha restrição, que é política GPE. Aí eu trouxe para o lado esquerdo, o que estava aqui desse lado, menos
política G-1P menor ou igual a zero. Tá? Faço a mesma coisa para parcelas. Então, aqui é GPE menos política GP-1E menor ou igual a zero. E mesma coisa para entrada. Política GPE menos política GPE menos 1 menor ou igual a zero. Boa. O restante mantém o mesmo. Já resolveu. Acabei de rodar, já resolveu. E a gente consegue ver a nova política aqui. A gente vê que não tem mais o risco operacional, como eu comentei, né? Então aqui não tem nenhuma casela mais aberta do que as de menor risco. Aqui também não opera. Tá? Eu tive que fazer para todas as combinações GPE. Tá? Por isso que aconteceu ter 300 restrições aqui. Não somente para parcela, não somente para entrada, não somente para grupo de risco. Eu quero que isso seja válido para todas as dimensões da minha política. Tá? Aí, calculando aqui os KPIs, vocês verem que o meu valor aprovado já caiu, né? Minha taxa de aprovação já caiu de 40 e poucos para 37. Em vez de 1,8, eu tenho 1,4 aqui, milhões mais ou menos. E ainda tenho uma inadimplência de público final de 3%. Então, ele está batendo ali no limite máximo do que ele pode bater de inadimplência para aprovar esse público aqui. Daí, a nossa política resultante tem essa cara aqui. Tá mais bonita. É factível, eu consigo implementá-la no meu negócio. Porém, eu tenho uma taxa de aprovação menor, né? Eu tenho um menor valor aprovado ali. Quanto mais restrições, mais a minha função objetivo ali vai acabar sofrendo um pouco, né? Eu vou acabar tendo um menor universo de soluções disponíveis, viáveis ali, para encontrar esse máximo que a minha função objetivo está procurando. Mas pelo menos eu tenho um cenário factível, eu tenho um cenário que eu consigo aplicar no meu negócio. E isso já vale bastante aqui para nossa decisão. Boa, legal. 3% de aprovação, bateu no máximo. Ótimo. E se esse limite fosse 4%, quanto de potencial a mais de aprovação eu teria caso eu colocasse 4% aqui? Vamos fazer esse teste? Eu vou novamente limpar toda minha solução aqui. Grupo de risco, tudo mais, ok. Tenho aqui os meus parâmetros. Opa, vou mudar aqui para 4% agora. Só isso que eu vou mudar. Todo o restante continua o mesmo. Então, vou instanciar o mesmo grupo aqui de conjuntos, as minhas variáveis, as minhas restrições, a de risco operacional inclusive. Meu objetivo mantém o mesmo. E eu resolvo aqui. Olha só. 2 milhões aprovado. Também está obedecendo às restrições de risco operacional aqui. Tudo certinho. E a minha política vai ter esses principais KPIs aqui. Eu vou ter um valor aprovado de 2 milhões. A minha inadimplência do público final ficou em 3,96, quase 4 ali no máximo que eu podia bater. E minha taxa de aprovação subiu para 52,7%. Legal? Essa é a minha tabelinha final. E eu destaquei em verde o que ele mudou na minha política. Então, ele abriu bastante aqui, então tudo isso não era operado com 3%. Aí agora, com um limite de 4%, ele acaba operando. O valor aprovado é 40% a mais do valor anterior. Então, eu subi aqui, 33% no risco e aqui subiu 40% no valor aprovado.
essa sensibilidade da minha restrição de apetite de risco de 3% para 4%, tá? Quando, se a gente tivesse isso definido dentro de um modelo multiobjetivo, por exemplo, se eu tivesse a chance de desafiar a premissa de apetite de risco ali, ser mais agressivo ou talvez um pouco mais conservador, eu colocaria várias soluções com base em vários valores aqui de apetite de risco, né? Eu desafiaria essa restrição aqui e construiria essa fronteira de Pareto. E é o que a gente vai fazer também aqui embaixo. Aqui eu estou simplesmente agregando toda a minha lógica de construção de modelo, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu resetar tudo de novo, só para não ter nenhuma interferência, tá? Fechamos dados, tudo mais, ok. Deixa eu ver se eu deixei de colocar alguma coisa lá embaixo, que eu preciso definir lá em cima. Sim, os parâmetros. Então, vou construir os conjuntos aqui, os parâmetros. Legal. O resto está dentro da função. Então, tudo que eu construí lá em cima ali do nosso modelo, eu coloquei aqui embaixo também, tá? Então, basicamente aquele mesmo código, eu só encapsulei dentro de uma funçãozinha aqui que eu vou chamar. Essa função, ela recebe como parâmetro o meu limite de risco, tá? Então, aqui dentro, aqui embaixo, eu não tenho esse limite definido de forma fixa. Eu vou receber ele a partir de uma chamada externa. E aí, eu posso construir essa lista aqui de limites de risco, de 1%, 2%, 3%, até 12%, porque 12% eu já tenho aprovação de 100%, meu público total tem 11,2% de inadimplência potencial ali. E aí, como é que eu faço isso? Eu quero fazer tudo que eu fiz ali lá em cima para cada limite de risco definido nessa lista aqui. Já que eu coloquei toda a minha lógica dentro de uma função, eu vou chamá-la aqui para cada limite de risco dentro da minha lista de limites de risco. Vamos ver como vira isso aqui? Ele já tem aqui a solução do modelo, tá? Ele está resolvendo o modelo dentro dessa função. Obviamente, assim, por questões de simplificação, didática e tudo mais, coloquei tudo junto misturado aqui. Mas, idealmente, a gente teria uma classe para separar toda a lógica do solver, para separar a lógica da criação de variáveis e por aí vai. Mas vamos lá, vamos executar esse aqui. Eu tô curiosa. Já acabou. Então eu executei 12 cenários em menos de 3, 2 segundos. Não é incrível? É maravilhoso. Agora a gente vai analisar o output das minhas curvas de Pareto aqui. Essa aqui é a primeira. O que é essa curva aqui? Eu tenho um valor aprovado aqui no meu eixo Y e tenho meu limite de risco no meu eixo X. Lembra que a gente fez inicialmente cenários com 3% e 4%? Olha o 3% aqui com mais ou menos 1,4, 3, etc. 4% aqui batendo em 2 milhões. Legal, né? Tá vendo que essa subida aqui é bem mais íngreme, por exemplo, do que essa aqui? Ou que essa aqui? Então tem bastante potencial entre 3 e 4 aqui também para explorar. Logo que passa ali para os riscos maiores, esse potencial vai caindo, obviamente. Eu já tenho muito público aprovado também, e os que eu estou recusando são públicos piores mesmo. E aí eu atinjo finalmente aqui no final, que é o meu 3,8, que é o público total do meu estudo. Eu tenho. Aqui eu posso mostrar também
Ó, 1,4 do nosso 3%, 2 milhões do nosso 4%. E aí aqui que muda pouco, porque o meu público tem total de 11,2% de inadimplência, né? Então, do 11 para o 12, a subida é bem mínima. Legal. Taxa de aprovação, ela tem o mesmo comportamento. Porque a taxa de aprovação nada mais é, neste caso aqui, do que o meu montante aprovado sobre o montante total do meu público. Tá? Então, é o mesmo comportamento da curva anterior, simplesmente normalizando aqui de 0 a 1. Eu tinha 37%, 37,4% ali de aprovação com 3%, eu fui para 52,7%, com 4%, e aí eu só subi mais 10% ali, quase para 63%, para 5%, por aí vai. Essa última curva aqui é só para mostrar para vocês que o meu modelo ele está indo até o limite possível da inadimplência que ele pode aprovar na nossa otimização. Então ele está formando quase uma reta aqui, ele só muda um pouquinho aqui, porque meu público tem 11,2 e não 12 alguma coisinha ali no final. Mas é praticamente uma reta perfeita aqui. É para provar que o nosso modelo de otimização está realmente atingindo ali a melhor política possível, dado o cenário que a gente definiu para ele. Beleza? Acho que só finalizando aqui, né? Esse case é fictício, mas de certa forma é para mostrar para vocês o seguinte: eu peguei um problema que eu tinha na época que eu trabalhava em crédito e juntei com um ferramental que eu encontrei na indústria ali e consegui resolvê-lo da melhor forma possível do que era feito normalmente com simulações e análises na mão, tá? É versátil. De certa forma, eu queria quebrar um pouco desse paradigma de que otimização só tem oportunidade na indústria. A gente tem muita oportunidade também em outros setores. E eu, acho que, de certa forma, vai um pouco de criatividade aqui para a gente conseguir juntar esses pontos e encontrar essas oportunidades dentro da área onde nós trabalhamos. Bom, acho que de código é isso. Ele vai ser disponibilizado no meu GitHub, tá? Vou deixar aberto para vocês. Tem bastante coisa aqui do Pyoma especificamente, mas a maioria tá bem simples ali para entender em relação à lógica de construção. Se vocês tiverem qualquer dúvida também em relação ao código, até sugestões de melhoria, podem me contatar. Eu tentei deixar o mais claro e didático possível também para vocês. Mas sugestões são sempre muito bem-vindas aqui para melhorar também, deixar meu código mais pythônico. Bom, é isso. Vou voltar agora para a apresentação para dar as palavras finais. Boa, agora que a gente já construiu nossos modelos juntos, já analisamos os cenários e até construímos uma fronteira de Pareto, eu venho aqui para resumir um pouco do que a gente já discutiu e trazer as vantagens de otimização dentro do seu negócio. Então, a gente tem uma competitividade estratégica quando a gente aplica modelos de otimização. A gente tem tomadas de decisão otimizadas e aliadas aos indicadores da área de negócio. Nós temos uma conexão com o arcabouço analítico já existente, principalmente os modelos preditivos que servem como nossos inputs ou alavancas da função objetivo. E também, de certa forma, uma automatização de processos. Então, a gente eliminou uma baita carga manual aqui para fazer simulações e análises em Excel para simplesmente gerar algo automático ali no final e até conseguir analisar cenários mais rapidamente. A gente também tem uma análise de trade-offs de diferentes cenários que nos faz evitar uma decisão tomada só com base numa solução única. E isso tem um valor inestimável. Assim, a gente chegou a construir uma fronteira de Pareto. Isso vale muito para uma tomada de decisão de negócio.
E o esforço que normalmente é gasto no desenvolvimento dessa informação é muito alto sem um modelo otimizado. A gente fez um modelo pequeno, né, aqui, mas na prática os modelos reais chegam a milhares até eventualmente milhões de variáveis, dependendo da complexidade da tomada de decisão da área de negócio. Então, a gente conseguiu explorar. Vocês viram que o otimizador roda no mesmo instante, já dá a solução no mesmo instante. Quanto mais complexo o modelo, obviamente, maior o tempo ali para ele conseguir executar, mas eventualmente não passa de 10 horas no máximo para ter uma solução ótima. E 10 horas é pouco se for pensar na complexidade que a gente está resolvendo ali, que na mão seria impossível chegar numa solução ótima. Eu falei muito de business aqui. Vocês veem que eu até tentei descrever, introduzir um pouco do negócio em si. A parte técnica ficou mais no código ali, na construção do modelo. Mas pessoas que constroem modelos de otimização, elas precisam estar perto das tomadas de decisão, elas precisam entender do negócio, entender os trade-offs, entender as discussões, entender os indicadores estratégicos, como chegar e, e desafiar premissas, encontrar oportunidades para colocar um modelo de otimização e alavancar o negócio. Tá? Eu trouxe algumas outras aplicações de otimização em outras áreas de negócio também, para não ficar apenas na área de crédito. Na indústria, obviamente, a gente tem a gente aplica otimização para melhorar a eficiência da produção, aumentando as receitas, reduzindo custos. A gente tem aplicação na logística, otimizando rotas de transporte e gerenciando estoques para redução de custos. A gente tem nas finanças, alocação de portfólio de investimentos. A gente quer maximizar o retorno para um determinado risco ou reduzir o risco para um determinado retorno. Aí a gente tem a fronteira a curva de Markowitz, a fronteira eficiente, também uma fronteira de Pareto ali, com dois objetivos, seja risco, seja retorno. Em S&OP, Sales and Operations, a gente quer garantir o atendimento da demanda dos clientes, gerindo os estoques e reduzindo os custos de transporte e lead time das entregas. E Workforce Management, que é a definição da quantidade ótima de pessoas necessárias para atender uma demanda de clientes em Customer Service, cobranças e outras áreas com planejamento de pessoal. Eu trouxe uma bibliografia. Primeiro, o livro de um professor meu na faculdade, George Gucci, Programação Matemática para Otimização de Processos. É um pouco voltado para a engenharia química ali, mas ele traz outras aplicações também dentro do livro dele, e é um livro super didático. Quando eu estive na faculdade, foi uma das melhores matérias que eu tinha tido, e foi, de certa forma, uma alavanca ali para que eu me interessasse pela área. Então, eu recomendo bastante. Ele trouxe toda a didática da sala de aula e encapsulou aqui no livro dele. Eu tenho o Data Analysis, que é um livro mais comum, assim, para se ensinar pesquisa operacional, também é bastante didático. Vale a pena para quem se interessar pelo assunto. E tem também o podcast do hipsters.tech, de um pessoal tem um pessoal do Boticário, conversando com o pessoal da Suzano, estou lá também, que foi gravado na época que eu estava na Suzano, falando sobre pesquisa operacional e otimização na prática, principalmente quando a gente tem modelos preditivos aliados a modelos de otimização, formando os tais modelos prescritivos. Por fim, se vocês quiserem brincar um pouco, tem um jogo do Gurobi chamado Burrito Optimization Game. Basicamente, o que você faz é determinar ali o local ótimo de alguns carrinhos de burrito de fast food para aumentar suas receitas. E você acaba competindo com o próprio solver do Gurobi, que já identifica essas áreas para você de forma muito rápida e automaticamente. Então, de certa forma, é você tomando decisões manualmente ali
e tentando chegar na solução ótima do Gurobi. Se eu não me engano, dá para fazer competições entre amigos. Acho que você consegue criar um código. Não cheguei a testar, mas vale a pena, assim, só para conhecer e brincar um pouquinho ali. Bom, é isso, pessoal. Obrigada pela participação. Qualquer dúvida, aliás, por favor, enviem suas dúvidas aqui. A gente vai responder online. Mas também, se vocês quiserem se aprofundar na área, tiverem mais interesse, podem me contatar, eu consigo ajudar ali no comecinho, que é um pouco mais complicado. E aí, é isso. Qualquer coisa, só falar. Obrigada. Que aula, hein? Então, muito obrigado, Luísa, por compartilhar a apresentação. Eu achei muito legal. Eu gostei muito do código do Live Coding, do código em Python mais prático. Eu achei que foi muito legal esse paralelo que você fez de trazer para outros universos também, explorar esse conjunto de possibilidades que a gente consegue aproveitar com programação matemática. E a gente tem ainda um tempinho, então, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida ainda, mas a Luísa já respondeu 22 perguntas durante a apresentação. Se ainda tiver Sim. alguma dúvida, podem ficar à vontade para mandar no nosso Q&A. E acho que é isso. Luísa também, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Boa. Mas agradecer a participação, pessoal, e todas as dúvidas também. Obrigada. Foi bastante coisa. Eu tentei correr ali para responder todo mundo da melhor forma possível. Mas também, se quiserem rever e surgirem outras dúvidas, eu estou aberta também podem me contatar que eu respondo, tá? Mas acho que é isso, assim. No geral, eu quis trazer de fato um tema que não é muito comum, né? Então, política de crédito, geralmente a gente faz ali no Excel, na mão, simulações, etc. Eu tive esse contato, aí depois eu lembrei, entre aspas, da otimização, da programação matemática, e pensei, putz, eu consigo conectar os dois problemas, será que eu não consigo otimizar isso e automatizar? De certa forma, são essas conexões que eu quero provocar também em outras áreas, tá? Eu acho que é uma ferramenta muito importante. Eventualmente, a programação matemática, ela tem as limitações dela, óbvio, né? Métodos exatos tem se otimização combinatória, né? Quanto mais dimensões ali uma vezes outra, vezes outra, vezes outra, então explode em variáveis. A convergência às vezes pode ser difícil, evitem binárias máximos, mas eventualmente algoritmos heurísticos que acabam resolvendo alguns outros problemas de uma forma mais rápida, talvez não garantindo a solução, mas de certa forma é uma solução que chega melhor do que ali uma programação matemática, tá? Mas de qualquer forma, programação matemática já resolve bastante coisa. Dei um exemplo ali de 10 horas. Não chega no ótimo, chega com gap ainda lá no final. Eu falei ótimo, mas é uma solução muito boa já. E aí vai de trade-offs que a área de negócio precisa analisar, se quer chegar mesmo no ótimo, se tá boa a solução que chegou, enfim. Porque programação matemática, de certa forma, ela é bastante intuitiva também, quando ela é bem programada. Então, você consegue determinar as variáveis, as restrições, a função objetiva de forma bem explícita e clara ali no código, né? Acho que, bom, acho que é isso.